constelação familiar muito fortemente. Eu já fazia isso desde que eu era criança. E hoje eu entendo que é devido à jornada, a essa encarnação de chamas gêmeas, então eu já vim com essa ferramenta muito nata dentro de mim. Então eu consigo ter uma maior profundidade em todos os desafios relacionais e da vida, mas não significa que eu não passe os desafios dessa dinâmica até então, antes de descobrir se tratar sobre uma jornada, uma caminhada, uma reencarnação de chamas gêmeas. Então, isso não significa que, por ser terapeuta, atuar como terapeuta, eu fique isenta desses desafios. E nem sempre essa jornada foi consciente. Eu conheço a minha chama gêmea aqui na matéria desde os 12 anos de idade. Mas eu sempre tive essa clareza, sempre soube disso? Não. Então, atualmente estou com 38 anos, eu tenho uma bagagem de vida, posso assim dizer, nessa jornada que muitos dizem que é uma louca jornada, muitos pensam e dizem estar alucinando sobre tudo isso. Também entendo os desafios por muitas informações nas redes sociais, muitas informações que batem e muitas informações que se desencontram e acabam causando a confusão. Então é muito importante que se faça um silêncio interior, começando a não ceder a esse ímpeto de buscar informações o dia inteiro, porque sim, isso traz confusão mental. Alguns conteúdos eles podem trazer a clareza, assim como o meu aqui surgindo nesse exato momento, porém, boa parte dos danos mentais e emocionais vem dessa confusão pelas informações propagadas por diversos canais e diversas pessoas. Então é necessário que você tenha um filtro ao ouvir os conteúdos e o meu não está isento disso. Então o intuito é de cooperar, trazer aqui um afago, uma empatia e não te dizer o que fazer e também compartilhar os desafios, porque eu acredito fortemente e tenho a certeza que eu vivo essa jornada de chamas gêmeas. Então foi um longo caminho até aqui. Não vou abrir todos os pontos e todos os temas sobre chamas gêmeas num único conteúdo, em um único episódio. Precisamos ter calma. Isso fala da cura do feminino também, a energia Yin, que é esse o propósito que eu vim trazer. Eu posso falar do meu lugar de fala, que sou um divino feminino com a energia Yang em predominância. Porém, é necessário trabalhar a energia Yin para poder trazer o equilíbrio. E isso também eu não vou aprofundar nesse episódio. Quero falar aqui de um tema, o nome do episódio é Chamas Gêmeas e o ovo com duas gemas. Eu já vou chegar no tema, mas antes eu preciso só melhor falando sobre essa questão de buscar conteúdos na internet. Eu sei, eu já passei muito por isso e às vezes eu passo também, porque eu não tenho todas as respostas. Lembrando que cada dinâmica é única e especial, não existe uma receita de bolo. É certo, é fato que tem um coletivo, energias, até astrologicamente falando, influenciam no coletivo de chamas gêmeas, mas isso não significa que você tenha que perder a sua individualidade e seguir uma cartilha. Ainda pior, uma cartilha avulsa. Você cata conteúdos, cata informações de diversas fontes e fica nessa confusão mental. Você não consegue ouvir e entender o que essa relação, se você teve já algum contato físico ou não, já teve uma conversa ou não, aqui na matéria com a sua chama gêmea, seu complemento divino,
Você vive uma relação espiritual. Tem alguma energia, algum laço energético com essa pessoa. E pode ser que essa pessoa não seja a sua chama gêmea. Tem muitas pessoas acreditando que estão numa dinâmica de chama gêmeas, sendo que não estão numa dinâmica de chama gêmeas. Podem ser, podem ser que sejam almas gêmeas kármicas, porque isso existe. Ou nem isso. Então, de alguma forma, você chegou nesse conteúdo e se não for, essa pessoa não for a tua chama gêmea, pode ser que aconteça que você descubra depois quem é. Aconteceu com muitas pessoas, aconteceu comigo também, porque como eu já havia mencionado, nem sempre eu soube que essa pessoa é meu complemento divino, ao qual eu conheço essa pessoa desde que eu tinha 12 anos de idade. Então, até chegar no termo chama gêmeas, foi uma caminhada, não tem como colocar tudo aqui agora. E então fica aqui a minha empatia, que eu entendo essa busca voraz por conteúdos. E isso também traduz um pouco da busca interna, mas fala muito da ansiedade que se tem sobre a pessoa que você acredita ser seu complemento divino, ou tem a certeza, e entender o que é isso de fato. Então, eu vou falar um pouco desse tema aqui de apresentação, mas sem aprofundar. O propósito é trazer leveza, não será um conteúdo que vá te colocar mais informações, te encher de informações, você fique aqui sugando esse conteúdo, não é isso. E que também nem canse a mim. Vamos trabalhar aqui com cura do feminino, energia yin, essa conexão. Então, pede calma. É como você fosse fazer um pão. Você tem um trabalho lá de fazer o pão, pega, mistura a massa ela tem que descansar antes de ir ao forno. Então, são etapas, são processos. O pão, ele não fica pronto em uma hora. Se você misturar, o pão não deixar descansar, for colocar logo no forno para assar, não vai dar certo. Então, são etapas. É a mesma questão. Aplica isso também para a sua relação de chamas gêmeas. É a mesma questão. Precisa de um descanso. Você tem um entendimento? Silencia. Vá para o seu recolhimento para que você possa entender. O entendimento não vai ser alguém de fora que vai te falar o que que é, o que que vai acontecer na sua jornada, o que que você precisa fazer, o que você precisa curar. É você mesma, silenciando e deixando vir. Ah, mas não consigo ficar em silêncio porque vem muitos pensamentos. É o momento que você precisa ter o discernimento, o autoacolhimento e colocar como foco o silêncio. Não consegue fazer meditação? Silêncio, sim, é uma concepção minha a partir do que eu vivo na prática. Eu tenho como silêncio a maior meditação. É no silêncio que eu recebo muitos insights e até resgates que eu preciso fazer em relação às minhas vidas anteriores e no meu relacionamento, na minha ligação com o meu gêmeo. Então, o silêncio é precioso, nem sempre vai aparecer um ser de luz na sua frente ou um terapeuta iluminadíssimo que vai ter uma visão sua com a sua chama gêmea e vai te entregar aquilo. Aquela visão da sua vida passada, porque essa informação você tem acesso. Não consegue ter agora? Se for para ter, se for útil na sua caminhada, você terá no momento certo. Isso é fato. Você terá todas as respostas que você busca, elas já estão aí, mas o silêncio que você não faz é que está esse baú de tesouro que você precisa para poder se curar e entender o que o seu complemento divino, divino masculino, está a te espelhar todo esse tempo. Então, o tema chama gêmeas e o ovo cósmico
Saiu o ovo cósmico, mas o sentido é o ovo mesmo da galinha, o ovo com duas gemas. Teve um dia, mesmo tendo toda essa clareza, sabendo muitas informações da minha dinâmica, às vezes é normal a gente ir para aquela confusão mental, vai para o recolhimento, isolamento e começa a ficar na neura. Nem sempre é a noite escura da alma. Às vezes é só a neura mesmo que bate devido à confusão mental, ou os bloqueios, os traumas, os sofrimentos que estão no inconsciente, que ficam gerando aquela nuvem, mistura o mental com o emocional e você vira uma bomba, uma inquietação que você não sabe de onde vem, que ocasiona em tudo isso. Teve um dia desses momentos, eu fiquei questionando, porque muitas pessoas ficam querendo saber o que são as chamas gêmeas. De fato, tem muitos ruídos de comunicação em relação a isso. Uma pessoa está tentando esclarecer, passando conteúdo, fazendo o trabalho dela. As pessoas distorcem por conta dessa confusão mental, não conseguem entender aquela mensagem que a pessoa está passando. Resumindo, voltando aqui ao foco. Eu fui fazer um omelete. Hoje eu estou numa dieta vegetariana, migrando no meu ritmo para vegetariana. Foi um processo natural, mas também não é assunto para esse episódio. Eu fui quebrar um ovo. Quando eu abri, no momento desse questionamento, o ovo tinha duas gemas. Aí eu fiquei, um ovo com duas gemas? Eu nunca vi isso. Duas gemas dentro de um ovo. Aí deu aquele, chama gêmeos. Um ovo com duas gemas. Chama gêmeas. E fui fazendo essas associações. Se você não entendeu, tudo bem. Pode me perguntar e deixe esse insight bater para você ou não. O modo que eu peguei a didática de entender de um modo mais prático, eu pensei, na hora também me veio, porque já me solicitaram que eu fizesse divórcio energético entre chamas gêmeas. Eu falei, divórcio energético eu não faço, principalmente entre chamas, e não aconselharia fazer. Em hipótese alguma, você pode fazer algum trabalho para limpar, mas divórcio energético, como que você vai pedir para cortar e encerrar um laço que é de você com você mesma? Não existe. Se você tentar fazer isso, você pode se machucar profundamente, energeticamente, detonar a sua energia, a sua aura, o seu corpo vital. Então, eu pensei, isso são as chamas gêmeas. Tem um ovo cósmico que ali tem a alma uno que falam. Não vai ocorrer só depois que você e suas chamas gêmeas se unirem e ocorrer a tal da fusão. Não é isso. É uma alma experienciando duas realidades simultâneas na realidade física, tridimensional, no planeta Terra. Um divino feminino e o outro divino masculino. Então, o entendimento é esse. O que são as chamas gêmeas? Mas como é isso? Como funciona? Para você entender, para que você talvez possa parar de guerrear com esse processo e ficar com ódio dessa pessoa que tanto te espelha situações que podem doer muito, mas no fim te leva para dentro de si mesma, não leva? Você conseguiu já fazer algum processo evolutivo, cura emocional, física, financeira? Você já percebeu alguma mudança na sua vida? Situações que você fugiu, tentou fugir uma vida inteira, mesmo que de forma inconsciente. Tem como fugir agora? Acredito que não. Então, vocês são parte da mesma alma. A alma, esse ovo físico.
que tem duas gemas dentro, você e a sua chama gêmea. As duas gemas dentro desse ovo são você e sua chama gêmea, seu complemento divino. Aí eu fui fazer um experimento, eu fui tentar separar as gemas. Não deu certo, eu vi que uma ia começar a desfazer. E eu senti na hora, se eu tentar desfazer isso, não queria naquele momento, era só a percepção para poder ver até onde poderia ser talvez um experimento. Viu? Que eu sou cientista da alma, então eu levo para os conhecimentos diversas escolas de filosofias, física quântica, eu tento não racionalizar, mas ter algo mais palpável, vamos dizer assim, que estamos na matéria, estamos no planeta Terra, então é normal, vamos normalizar isso. Sim, somos seres espirituais, as chamas gêmeas, elas vivem uma relação no espiritual, mas estamos aqui, num planeta de matéria, então é normal e sadio, sim, que em alguns momentos a gente queira ter essa realidade palpável, assim como a gente anseia pela união com o nosso complemento divino. Então eu fui tentar separar as gemas e eu vi que não ia dar certo. Que uma ia se romper, ia se machucar, ia se desfragmentar. Deixei as gemas juntas. Foi o que eu pensei, não tem como separar. Vocês vivem realidades diferentes, mas são parte de uma alma só. Então, resumindo, chamas gêmeas são as duas gemas dentro de um mesmo ovo, que é a alma uno, uma mesma alma. Fica assim esse entendimento e acredito que esse conteúdo inicial ficará por aqui, por hora. E se você chegou até o final desse conteúdo, eu peço que você comente o que você teve de insight, se você entendeu o exemplo da chama gêmeas e o ovo cósmico. Eu falei de novo o ovo cósmico, eu ia falar o ovo com duas gemas, mas está saindo o ovo cósmico. Acredito que seja essa realmente a maior mensagem de um exemplo aparentemente bobo, mas que possa te esclarecer de muitas questões e te poupar, né, sua energia vital de você continuar tentando buscar entendimento a qualquer custo do que é, ou então tentar separar o que não tem como ser separado. Tem muitas questões, muitas informações que eu quero trazer aqui nesse conteúdo, lembrando que é o primeiro. Assim como na nossa dinâmica, tem ruídos, interferências externas. Aqui eu também tenho, então é um ambiente talvez não muito propício, mas é onde eu estou nesse exato momento. E sempre que a gente tenta levantar e fazer algo para cooperar e se curar, colocar a nossa expressão no mundo, é assim mesmo. Então não vamos lutar contra, vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos no momento. Então, se tiver algum barulho de fundo, eu não conseguir extrair o ruído, nem com um bom microfone, que releve, preste atenção na mensagem, porque aqui eu venho trazer e quero continuar fiel à minha essência e à minha verdade, sem máscaras, sem filtros e sem fingir uma vida no mar calmo, porque não chegamos nessa ainda. E é isso. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo.